Beleza, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um tema amplamente conhecido e importantíssimo da química, que é o cálculo estequiométrico ou estequiometria em si, né? E dentro desse tema, vamos iniciar nossa aula. Valeu, obrigado. Beleza, pessoal. Então vamos falar especificamente sobre estequiometria agora. Qual que seria a finalidade? É isso aqui que eu coloquei, ó. Calcular as quantidades de reagentes e produtos de uma reação química. Você tendo as proporções estequiométricas, você consegue calcular vários aspectos químicos de seu interesse. Por exemplo, às vezes eu quero saber a massa, o volume, eu quero saber a quantidade de mols, e através desse balanço estequiométrico, essa relação estequiométrica, eu consigo obter isso. Sempre você tem que balancear as equações químicas. Se você pegar uma equação química não balanceada, você não vai ter essa relação adequada de coeficientes. Então você não vai conseguir calcular nada em termos de estequiometria. Então, estequiometria está diretamente relacionada à proporção. Essa proporção vai se manter ao longo do equacionamento e da resolução dos problemas. Beleza. Por exemplo, eu sei que se através do gás nitrogênio e do gás hidrogênio eu obtenho amônia. Mas qual que é a relação de número de mols entre essas substâncias? Então vamos lá. Nitrogênio, eu tenho 2 nitrogênios aqui no reagente, certo? Eu tenho dois nitrogênios aqui. Obrigatoriamente eu tenho que ter 2 nitrogênios aqui no produto. Eu tenho 6 hidrogênios aqui no reagente, né? 3 vezes 2, 6. Eu tenho que ter aqui no produto 6 hidrogênios. Então, as quantidades de átomos têm que se manter para estar balanceado. Isso aqui eu estou chamando de equação 1. Então, vamos lá. Qual que é a quantidade de mols da equação 1? Eu tenho 1 mol de N2 para cada 3 mols de hidrogênio para cada 2 mols de amônia. Então, essa relação 1 para 3 para 2 vai se manter sempre. Ela é uma relação de equilíbrio ali. É uma relação, estequiométrica, né? A proporção entre as substâncias será sempre essa, 1 para 3 para 2. O número de Avogadro, que é aproximadamente 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas para cada mol de uma substância, ele também vai estar relacionado aí e vai ser objeto de estudo dentro da estequiometria. Para aquele exemplo que eu dei lá em cima, da equação 1, que relaciona nitrogênio, hidrogênio e amônia, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas vezes 1. Por que vezes 1? Porque eu tenho 1 mol de nitrogênio. Isso vai dar ao todo 6 vezes 10 a 23. Isso vai estar obrigatoriamente relacionado a 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas de hidrogênio vezes 3 mols. Por quê? Exatamente pelo mesmo motivo. Se você olhar na equação, eu tenho 3 mols de hidrogênio para cada 1 mol de nitrogênio. Então, 6 vezes 3, 18. Eu tenho 18 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas de hidrogênio. A amônia, eu tenho 6 vezes 10 a 23 vezes 2. Esse 2, mesma coisa. Número de mols da amônia. Então, 12 vezes 10 a 23. Essa é a relação com base no número de Avogadro. A massa molar, que é aquela que a gente costuma calcular, né, através da tabela periódica, que eu já trouxe para vocês. Né? O nitrogênio na tabela periódica, a massa é 14. Como eu tenho 2, 28. O hidrogênio é 1,
grama por mol. Como eu tenho 2, eu tenho 2 gramas aqui. E a amônia vai juntar as informações de nitrogênio e hidrogênio, que seria 14 com 3, 17, correto? Então são 17 gramas para cada mol de amônia. Opa, desfocou. Então, por fim, fazendo 28, que é o número a massa molar para cada mol de nitrogênio, vezes o número de mols que eu tenho na relação, que é 1, eu vou ter 28 gramas. Beleza. 2 é a massa molar do gás hidrogênio. Só que como eu tenho 3 mols, 2 vezes 3, 6 gramas. Já a amônia, eu tenho 17 de massa molar. Como eu tenho 2 mols de amônia, 34. Então agora, dando prosseguimento, essa foi a parte da massa molar. O volume molar dos gases na CNTP. Aí eu estou falando especificamente das condições normais de temperatura e pressão. Nestas condições, eu vou ter 22,4 litros de um determinado gás para cada mol desse gás. Então, no nosso exemplo, eu tenho 1 mol de nitrogênio. Então, eu tenho 22,4 litros de nitrogênio. Eu tenho 3 mols de hidrogênio. Então, eu vou ter 67,2 litros. 3 vezes 22,4 dá isso. Amônia. Amônia, eu tenho 2 mols de amônia. Vezes 22,4 dá 44,8. Ok. Agora, eu tenho que usar as condições normais de temperatura e pressão? Tenho que usar sempre assim? Não. Eu posso ter um exemplo onde os gases não estão nas condições normais de temperatura e pressão, e mesmo assim a razão estequiométrica vai se manter. Então, eu vou ler aqui esse enunciado, ele não ficou muito legal. Foi verificado que com certo volume de gás hidrogênio e de gás nitrogênio foram produzidos 16 litros de amônia. Calcule o volume dos reagentes. Ok. Quem seriam os reagentes? Os reagentes são justamente o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. Beleza. Foi verificado que tem 16 litros de amônia. Então, essa informação é fornecida. Primeira coisa, está balanceada a equação? Tá. Eu coloquei já a equação balanceada. A relação ali entre as substâncias é 1 para 3 para 2. Então, essa proporção tem que se manter. Ok. Com relação ao nitrogênio, eu tenho 1 mol de nitrogênio para cada 2 mols de amônia. Eu vou ter um número X de volume para esse gás, e isso vai ter que estar relacionado a 16 litros, que é o volume da amônia. Quando eu multiplico o cruzado, 2x são iguais a 16 vezes 1. E, por fim, x é igual a 16 por 2, que dá 8 litros. Então, eu tenho 8 litros de gás nitrogênio para poder gerar 16 litros de amônia. Para o hidrogênio, eu tenho 3 mols de hidrogênio relacionados a 2 mols de amônia. E uma certa quantidade X de hidrogênio para 16 litros. Multiplicando o cruzado novamente, 2 vezes x igual a 3 vezes 16. 3 vezes 16 sobre 2 vai ser igual a x. Eu posso simplificar por 2, porque eu tenho 2 embaixo e 16 em cima. Isso vai dar 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24 litros. Ou seja, eu vou precisar de 24 litros de hidrogênio, 8 litros de nitrogênio para gerar 16 litros de amônia, de acordo com essa equação química e essa relação estequiométrica aí. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, é só comentar aí.